vento da Babilônia não era apenas poeira, era lembrança. Deportados de Jerusalém, homens e mulheres caminhavam entre canais e muralhas estranhas, carregando memórias de um templo que já não podiam tocar. Entre eles havia um homem cujo nome significava promessa, Ezequiel. Deus fortalecerá. Sacerdote e profeta, ele não escolheu o exílio. Foi chamado nele. A chamada aconteceu num dia comum que virou porta. Aos 30 anos, enquanto a comunidade lidava com a dor da perda, Ezequiel foi arrebatado por uma visão tão violenta quanto silenciosa. Do norte veio um redemoinho, nuvem, fogo, brilho, e no seu centro criaturas vivas que não cabiam em nenhuma imagem familiar. 4 rostos se sobrepunham, homem, leão, boi, águia, sempre em movimento, sem nunca virar. Uma dança de precisão sobrenatural. Ao lado, rodas cheias de olhos giravam, como se lessem o mundo. No alto, um trono de safira e sobre ele, uma figura envolta em esplendor, como âmbar em chamas. A glória de Deus não era teatro, era a presença que pesa e transforma. Diante dessa cena, Ezequiel recebeu sua missão, ser sentinela. Não um título estrelado, mas um dever áspero, avisar, confrontar, exortar. E então veio a ordem estranha e íntima, comer o rolo. Palavras que precisam ser ingeridas antes de serem proclamadas. O que havia naquele texto? O que aquele ato mudaria em sua voz e no destino de um povo? Ezequiel não ficou só na visão, ele encenou o juízo. Pegou um tijolo e desenhou a cidade. Cercou-o com miniaturas, fez rampas, simulou o cerco como quem ensina pelo gesto. Deitou-se longamente sobre um lado, depois sobre o outro, contabilizando dias que virariam anos simbólicos, um corpo que carregava sobre si o peso das transgressões de um povo inteiro. Houve rituais que chocavam pela crueza do símbolo, raspou a cabeça e a barba, dividiu os fios em porções, parte queimou, parte foi espalhada, parte levada ao vento, imagens de destruição, dispersão e um remanescente que sobreviveria. Cada ato era uma palavra dramática aos exilados. O juízo viria e viria por causa da idolatria. E a profanação que Ezequiel viu no templo não era rumor, era visão. Mulheres chorando por Tamuz, homens incensando o sol. O sagrado estava contaminado onde deveria ser santo. A consequência veio como cena de abandono. A glória de Deus, pesada como brilho, ergueu-se do templo e começou a se afastar. Primeiro, um movimento lento, depois, um desengajamento que deixava a cidade vulnerável. Antes da destruição, porém, houve um gesto de misericórdia paradoxal. Um homem vestido de linho recebe ordens de marcar as testas daqueles que lamentam e se afastam das abominações. Aqueles sinais significam preservação. Se a glória parte, onde permanece a esperança? O próximo ato da visão responde e redefine o que resta do povo. As mensagens de Ezequiel não eram só palavras, eram atos revestidos de significado. Ele denunciou reis e sacerdotes, expôs a corrupção como quem acende uma luz em sala fechada. Mostrou que o pecado não era apenas público, mas entranhado nos rituais, na política e no lar. A imagem das 2 irmãs, Oholá e Oholibá, deixou claro. Samaria e Jerusalém haviam se prostituído com nações e deuses estrangeiros, trocando aliança por aliança, confiança por comércio. Ezequiel não poupou figuras de autoridade. Retratou líderes como arquitetos da ruína, comerciantes que lucravam com a idolatria e sacerdotes que transformaram o templo em palco de rituais profanos. A justiça de Deus, nas suas visões, age com precisão. Cada um responde por seus atos. Não há ocultação que valha quando a verdade vem à luz. No capítulo 24, o profeta vive o sinal mais cortante, a morte repentina de sua esposa. Foi-lhe ordenado não prantear em público. Um silêncio que simbolizava a incredulidade paralisante de um povo diante da tragédia de Jerusalém. A cena é dura, porque revela o efeito anestésico do orgulho coletivo. Quando o luto se cala, a nação fica sem reação. Ainda assim, entre as sentenças, Ezequiel planta esperança.
A visão do vale de ossos secos vem para provar que nada é definitivo para Deus. Mesmo o remanescente, que parecia perdido, pode ser refeito. Mas antes da restauração, a limpeza, arrependimento e uma chamada clara. Quer viver na fidelidade? O próximo quadro mostra como o processo de restauração começa, e não é imediato. E então veio a visão que virou promessa. O vale de ossos secos. Não era só metáfora, era um espetáculo de restauração. Ezequiel profetiza e vê tendões, carne e pele cobrirem aquilo que parecia impossível. Por fim, um sopro de vida anima o corpo coletivo. A cena mostra que a palavra de Deus tem poder criador. Onde havia morte aparente, nasce exército de esperança. Depois, o profeta é transportado a um templo que não é lembrança, mas projeto, medidas, portas, câmaras, ministros, tudo desenhado com precisão. Não é um templo qualquer. É um lugar onde a presença volta a habitar, onde a santidade orienta a comunidade e onde a ordem divina se refaz. Há detalhes práticos, funções sacerdotais, cânticos, repartição da terra, que transformam visão em ação organizável. Ezequiel não fala apenas de catástrofe, fala de processo. Antes da restauração, o povo precisa reconhecer, limpar e escolher de novo. O juízo corrige. A promessa reconstrói. Há um remanescente marcado, rostos que não se perdem no vendaval da história. O fio que une tudo é simples e inquietante. Justiça e graça caminham juntas. Deus não abandona, mas exige retorno. E a pergunta que ecoa depois das visões é direta e atual. Diante da ruína pessoal ou coletiva, qual passo você dará? Resistência nas velhas certezas ou risco rumo à restauração?